E hoje estamos começando mais um podcast. Olá, pessoal, estamos aqui com mais um podcast, o The Bestcast, que é um podcast aqui na Bélgica. E hoje estamos aqui com uma convidada que é mais que especial. E eu tenho certeza que os insights que ela vai deixar aqui para vocês são, assim, importantíssimos. Principalmente para você que está aqui na Bélgica, que chegou e ainda está sem documento ou está querendo resolver alguma burocracia. Ela aqui resolve tudo. E também para você que está no Brasil, que quer vir para cá, é super importante você ficar aqui com a gente até o final. Vou falar aqui um pouco sobre ela. Ela é de São José dos Campos, de São Paulo. Desde jovem, ela sempre teve um perfil empreendedor e independente. Chegou aqui na Europa em 2006. Gente, ela já tem 20 anos aqui na Bélgica. E foi trabalhar como interna, cuidando da casa e das crianças. Ela trabalhou com limpeza, trabalhou no comércio, criou empresas e hoje ajuda brasileiros na Bélgica através das redes sociais. Hoje é criadora de conteúdos, empresária e fundadora da Prefeitura do Imigrante, que é um projeto que orienta e ajuda os imigrantes com informações sobre documentação, trabalho, integração e oportunidades. Essa mulher de ouro, gente, é a Priscila Ribeiro. Tudo bem, Priscila? Oi, Seja Paula. bem-vinda. Opa, bem, Então, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você hoje e tirar um pouco da dúvida de muitas pessoas e apresentar um pouco que muitas pessoas acompanham, mas não sabem quem é a Priscila. É a oportunidade hoje de entender através do podcast da Paula. exatamente, vamos aqui falar tudo. Ela vai se apresentar aqui, vai falar como é que é o trabalho e qual que é a mais-valia que o trabalho dela traz aqui para a nossa comunidade. Não é isso, Priscila? Sim, exatamente. Então, você já tem 20 anos aqui. Chegou novinha, não foi? Novinha, perdidinha, sabe aquele sonho de sair? Eu sempre sonhei em sair do Brasil. Ah, Minha vontade era de ir para os Estados Unidos, mas exigia visto, né? Então, difícil conseguir o visto para lá. Aí eu comecei a pesquisar lugares que não exigia. E a Bélgica era um dos lugares. Eu falei, que lugar é esse? Ah, um país pequeno. Aí vamos tentar a sorte. Estados Unidos é sempre a primeira coisa que o brasileiro, quando quer sair do Brasil, eu também, quando eu pensei em sair do Brasil, eu pensei nos Estados Unidos. E por que que você veio para cá? Conte aí. Então, eu vim para cá. Primeiro eu tinha vontade realmente de sair porque eu sou homossexual. Não sei se eu posso estar falando no vídeo. Pode sim, pode sim. Então, a minha forma de viver no Brasil naquela época era um tabu, quase não se falava, então era muito preconceito e eu queria ser livre, eu queria viver sem Queria medo de ser você ninguém, e mesma, né? sendo eu mesma, sem ter medo das pessoas. Mas eu acho que foi Mas, muito mais o medo de decepcionar a família, porque então aquela pessoa sempre certinha, então foi um choque muito grande para todos os meus familiares e eu não queria mentir para eles, eu não queria esconder. Então eu cheguei e falei logo a verdade. Falei, olha, eu vivo assim e foi um choque, todo mundo ficou tipo, não quero mais saber de você na nossa vida. Foi assim a foi? princípio. Sério? Então, Gente. com os meus 16 anos, eu segui minha vida já no Brasil. Então, eu já estava saindo de casa. Ah, Trabalhei assim, como atendente de loja de fotos, de revelação de fotos. Naquela época a gente revelava os filmes, né? Que hum. é uma coisa gostosa. E dali para frente trabalhei como modelo, agências de modelo, mas fui tocando minha vida lá no Brasil ainda, mas fora do Da seio da família. família. Sim. Mas sentia falta, porque você tem tudo aquilo todos os dias, depois da noite para o dia você tem que fazer uma escolha. Eu realmente saí muito jovem de casa. E a sua, você tinha irmãs, irmãos? Tenho uma irmã e tenho um irmão. Elas também não falavam, evitavam falar com você? Ou... Na verdade, tipo assim, teve uma meia proibição, sabe, da família toda. Vamos dizer, não foi um complô, mas eu entendo a dor deles, porque realmente é um choque. Até para mim mesma me aceitar foi difícil, para a gente se olhar e falar, é assim que eu sou e como que eu vou viver dessa forma? Para você olhar para dentro de você e assumir isso e depois pôr para fora, é uma barreira muito grande, porque você tem medo do julgamento, você tem medo da rejeição, principalmente dos seus familiares. Assim, das pessoas em geral na rua, eu não falo por eles, eu tenho medo da violência, disso sim. Mas vergonha das pessoas na rua, disso eu não tenho. Então, quando eu optei em vir, foi essa primeiro
empurrão, aí viver sua vida. É. Aí, então, quando eu cheguei aqui na Bélgica, eu não sabia falar nada, não conhecia ninguém. Fiquei, a princípio, 4 dias num hotel. Minhas malas foi extraviada. Até que chegou, eu fiquei sem mala. Gente, vim com a malinha de mão e uma mochila para morar na Bélgica. E chegou aqui e ficou 4 dias com a roupa do corpo. Aí no aeroporto eles me deram $100 no primeiro dia para poder comprar qualquer coisa. E eu cheguei bem próximo do Natal. E só que assim, eu não conhecia ninguém, mas naquela época existia o chat, né? No Terra, não existia o Face, Instagram, essas coisas não. Aí eu entrava no chat do Terra e fazia pesquisas. Então eu conversei com pessoas que moravam aqui e que se propôs a me ajudar a vir. Então me mandou um livro do Assimil para poder ter uma familiaridade com a língua. E quando eu cheguei, então, essas pessoas me ajudaram. Me inscreveu num site onde eu procurava trabalho. Aí meu primeiro trabalho era para cuidar de um casal de idade. Só que daí o senhorzinho veio a falecer, então eu não tive trabalho. Então durante um mês eu fiquei sem nada. No mês seguinte, eu já comecei a trabalhar de interno. E aconteceu isso, foi necessário para o amadurecimento de todos os lados, tanto do meu lado como o lado familiar. Nós somos muito unidos. Aquilo ali afastou a família um pouco, no caso eu principalmente, né, de toda a família, mas depois, com o passar do tempo, eu fui pedindo muito a Deus para mostrar e dar discernimento. Eu tentava do meu jeitinho, às vezes, me aproximar de um jeito ou de outro, até que nós conseguimos uma reaproximação pouco a pouco, e hoje, assim, eu sou o chaveirinho da família, todo mundo tem o maior respeito, eu amo eles de paixão, são minha vida, e assim, eu faço tudo por eles. E eu não olho para trás como uma tristeza daquilo que eu vivi, eu vejo como um aprendizado, porque então o fato de eu ter saído e ter que lutar sozinha sem olhar para trás, me deu força para seguir. Pronto, isso também é uma questão de tempo, né? Não é fácil para eles realmente, como não foi fácil para você própria, mas graças a Deus, tudo. Existem muitos casos desses, sabe? A família rejeita, mas. Então, assim, hoje eu me sinto abraçada, acolhida. No caso, quando, né, a minha companheira, por exemplo, é muito bem recebida, não tem aquela rejeição, então eu não me sinto aquela pessoa, um peixe fora d'água dentro da minha própria casa, quando eu estou com alguém ou não, sabe? Então, isso é muito bom. E as pessoas pensam, ah, não, não preciso. Precisa. A gente precisa o apoio familiar é importantíssimo e tem peso. É verdade. E você trabalhou como interna aqui na sua apresentação, eu falei, né? Que você trabalhou como interna. Então, conta como foi essa experiência, que é uma das coisas que a maioria das pessoas, quando chegam aqui na Bélgica, na Europa, vai para as limpezas, né? Conta um pouco sobre essa experiência. Inclusive, na época, quase não existia trabalhos em birro, né, nos escritórios como hoje. A maioria, todo mundo tinha até muito medo de falar disso. Era realmente casas de família. Então você entrava, tinha um jornalzinho, Liga da Família, e lá tinha os anúncios das casas de madame que precisava de pessoas, e ali mandava e-mail ou ligava, e para ligar, sem falar a língua. Sem falar a língua. Era um tabu. Então, no livro, o dicionário, palavra por palavra, traduzindo e tentando falar palavra por palavra mesmo, robotizado, mas era a maneira que a gente conseguia, né, de comunicar. E aí eu consegui um trabalho de interna, cuidando de 2 crianças, a princípio. Aí por volta das 8 horas da noite eu já estava livre. Subia para o meu quarto. Ia descansar. Ia descansar. Mas essa forma como você conseguiu, não é, trabalhar como interna, foi bem interessante, porque assim, não é fácil, né? Já um trabalho assim, chegar e já ter um trabalho assim. Primeiro porque também a gente ainda não conhece tudo e mais alguma coisa. A gente também não tem a língua, né? O francês para falar com eles, o neerlandês, não sei. Mas você usou a sua expertise, porque se você não fosse aquela que fosse fazer a sua oportunidade, né? Porque agora a moda é nós fazemos a oportunidade, não é a oportunidade chega não. É a gente que faz. E você fez. Como foi que você pensou assim, ter algum trabalho e vou à luta, as primeiras coisas que você pensou logo? Olha, principalmente porque quando eu vim para cá eu não tive uma estrutura. Ah, eu estou me planejando, eu vou indo, vou com X dinheiro para pagar aluguel e tal. Eu vim com 300 euros no bolso, é o que eu tinha. Porque no Brasil eu trabalhei um pouco de tudo. Fui gerente do Bob's, fui camelô vendendo DVD na rua todos os dias, correndo de polícia, mas ganhava meu dinheiro. E foi através disso daí que eu consegui juntar meu dinheirinho para vir. Mas o pouco que a gente junta, compra passagem e depois vai como fala, fazer a conversão, 300 euros que eu tinha na mão. Aí eu falei assim, eu cheguei, fiquei nesse hotel e consegui alugar vaga. Naquela época já existiam as vagas. E eu pagava 100 euros nessa vaga. Porque então, como eu fui de interna, eu vinha no sábado 2 horas da tarde e voltava domingo 4 horas. Eu só saía depois que eu fazia o almoço. E voltava 4 horas porque eu tinha que pôr o lixo na rua. Então, meu fim de semana era um dia. E era 100 euros, eu estava tranquila e era em casa de brasileiros.
De casa de Brasília. Em Bruxelas mesmo? Em Bruxelas mesmo. Lá em Bruxelas eu morei 8 anos. E agora estou em namoro. Mas nesse período que eu morei lá, aquela turminha, aqueles amigos, são aquela turma de sempre. Desde aquela época até hoje, a família que eu tenho aqui são eles. Tem os novos amigos, Ah, mas desde quando você chegou foi aquele primeiro pessoal e você já conhece, são da ainda turminha até lida com hoje. eles, né? Sim. Até hoje. Estamos aqui com mais um convidado. Stig DeBuff. Eu quero Bom. participar. Ele não queria ficar sozinho lá, foi beber. Olha lá. Não queria ficar sozinho lá na sala, não foi? Fica quietinho, tá? Então, continuando. Então, naquela época, quando eu cheguei, eu alugava vagas. Inclusive, foi a época que eu conheci a Ângela Piqui, que eu fui morar na casa dela. A Ângela Piqui? A Ângela Piqui, da Ângela- Magazine. Ângela Piqui Magazine. Inclusive, eu vendia anúncios para ela naquela época, quando ela começou, porque então tem 20 anos a revista, né? Então, quando ela começou, eu estava ali, aquela folhinha dobradinha no meio e vendendo os quadradinhos assim, os retângulos. Ai, que legal. Também você se desenrascava de tudo quanto era jeito, não era? Sem falar a língua vendendo para esse pessoal, querendo açougue, essas coisas tudo. Que hoje tem bastante, a maioria é brasileira, mas naquela época tinha os belgas mesmo, os marroquinos, os indianos. Conta mais sobre a sua experiência como trabalhando como interna. Sim. Como interna, é uma vida que, ao mesmo tempo que é solitária, ela te ensina muita coisa. Porque naquele momento que você está livre, na época não tinha todas essas redes sociais para a gente ocupar a mente, então a gente ia o quê? Estudar a língua, ver o que pode fazer para melhorar. Então, a partir dali, me ensinou o francês através do karaokê, que daí, nos meus momentos, eu colocava o karaokê, tinha já o YouTube, né? Então, eu colocava os karaokê ali. Gosto da Celine Dion, que para mim não é muito difícil, ela fala francês, então me ajudava bastante. E também filmes, que ajuda muito a aprender o francês para quem está começando e não sabe por onde começar. Filme, sabe aquele Meu Primeiro Amor que a gente assiste, já sabe a história de cor e salteado? Assiste ele em francês e com legenda em francês. Você vai aprender como que escreve, você vai aprender a pronúncia. Meu Primeiro Amor. Meu Primeiro Amor. Meu Primeiro Amor. Aí uma dica para assistir filme Meu Primeiro Amor para aprender francês. Eu falo desse, mas o filme que você mais gosta, que você fala, nossa, eu já assisti 300 vezes, mas eu gosto desse filme. Coloque ele na língua do país que você vive, que vai te ajudar. Então, o trabalho de interna me ensinou o que eu queria ser, aprender, e também a vida solitária, que então você está ali naquela casa, coloca as crianças para a escola, terminou de limpar. A partir do momento que porque você cansa. Tem um momento do estudo, mas tem um momento que você está totalmente em silêncio, é só você. Aí você se pergunta, cadê minha família? O que eu faço? Cadê todo mundo? Então, esse momento solitário aí, aperta o peito, você tem que se levantar novamente e falar, não, é mais um dia, vamos virar a página. E assim foi, e agora está aí, ó, 20 anos virando página. Né? São momentos muito difíceis e quem é que não passa por esses momentos? Nós imigrantes, né? É um momento muito triste, mas como a gente tem um propósito, né? Como a gente tem algo maior, né? Que é a nossa vontade de vencer, já vai sair, que é a nossa vontade de vencer, então vai ficando, a gente vai suportando. Exatamente. Né? Minha patroa, na época, ela trabalhou em Portugal 6 meses. Aí ela conseguia falar algumas palavras em português. Aí ela queria treinar o português dela comigo. Aí eu falei para ela, vamos fazer uma troca. Aí me deixou um dicionário. Ela me deixou o Larousse emprestado, aqueles laranja daquela grossura. E ali eu falava assim, coloca a tarefa diária da casa numa lista em francês para mim traduzir. Então ela deixava tudo por escrito que ela queria que eu fizesse na língua francesa e eu ali traduzia para aprender o que era para fazer. Ali que eu aprendi o que era uma vassoura, o que era um rodo, uma raclette. As primeiras palavras que a gente aprende são essas, quando vai para a limpeza, claro. Mais uma dica aí para aprender. Porque também, por exemplo, vamos trabalhar na limpeza, temos que saber algo, né? Pelo menos os materiais que se usa. E assim, ó, você trabalhar de interna é como você está cuidando de uma família que não é sua, mas você acaba se agregando à família, porque então eles querem te acolher, os belgas, como eu falei, né, anteriormente aqui, os belgas, quando eles confiam, eles abrem a porta da casa deles, é de verdade e é de coração. Eles são frios, mas é natural, é uma cultura diferente da nossa, mas quando eles te conhecem e vê que é uma pessoa que está ali para servir, que está sendo honesto, está sendo justo, eles realmente... De confiança, né? De confiança, pode ter certeza que eles abraçam a causa, eles ajudam. Eu não tenho nada a reclamar da Bélgica em sentido, pessoas me prejudicando no meu começo ou coisa do tipo. Disso daí eu não tenho a reclamar. Muitas pessoas ajudavam. Naquela época, os brasileiros se ajudavam muito mais. Hoje as coisas mudaram. A comunidade deu uma mudada assim, ó, drasticamente. Antigamente, realmente, todo mundo se dava a mão. Tem trabalho para um, tem trabalho para outro, indicava.
Tinha substituições, porque então quando você quer tirar férias, mesmo você sendo interna, você conversava com uma pessoa para substituir, chegava na sua patroa e falava, olha, tem uma pessoa da minha confiança, eu vou colocar. Aquela pessoa nunca quis pegar o seu trabalho, então tinha realmente essa aliança entre os brasileiros. Hoje não existe mais isso. Eu realmente percebi a evolução e é drástico. A pessoa que está aqui, está com você, amanhã ela está ali pegando o que é seu e levando para lá. Então, o início eu realmente fui muito ajudada. E o que é que você mais gosta aqui na Bélgica? Assim, por exemplo, fala duas, três coisas que você gosta aqui na Bélgica e o que você não gosta. O que eu mais gosto aqui na Bélgica, a oportunidade. A oportunidade da educação, por exemplo. Aqui você começa a escola cedo, vai até o final do dia. Então, os pais podem trabalhar, as crianças são bem melhores educadas, têm atividades, tem oportunidade, assim, na área da educação extrema, que o nosso país, por exemplo, deixa a desejar demais. E peca muito, né? Talvez até de propósito, para não deixar as pessoas evoluir. Enfim. Agora, a segunda coisa que eu gosto muito, mais uma vez, oportunidade de trabalho. Você Você pode fazer o que você quiser aqui. E você não precisa ter uma estrutura financeira gigantesca para começar a tirar o pé do chão. Porque se você quer se tornar um independente, se você procura uma questão social da forma correta, eles vão te dar todo um respaldo para abrir a empresa, para divulgar a sua empresa, coisas que a gente no dia a dia não sabe, vou só abrir, tá tudo certo. Mas você tem ajudas que vai diminuir na sua cotização, a princípio, vai te ajudar a divulgar e é 100% dedutível isso, as pessoas não falam. E logo em seguida tem informações gratuitas, eles fazem as rendezvous soirée com o dîner para empreendedores, para colocarem em comunicação um com o outro, para fazer o network. Tá vendo, gente? Que legal. Isso realmente, assim, eu nunca ouvi aqui as pessoas falarem isso aqui. E existe muito. Uma das que fazem muito, por exemplo, é a UCM, uma das caisses de ação social. E que é muito importante quem empreende de ter a sua caisse de ação social. Não estou falando de cotização social, eu estou falando de uma segurança social da empresa, que é onde vai gerar suas fichas de PI e tudo mais, ficha de salário. Onde vai gerar o quê? As fichas de salário, as fichas de pagamento, por exemplo. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, eu sou independente, eu não preciso de ter um salário, meu contador já coloca que eu recebo X. Mas tem o pré-conte. Aquele pré-conte é como se fosse como fala, uma poupança que você está pagando antecipado e que depois, na hora que for final do ano, for fazer seu deconte do imposto que você pagou, que você recebeu, vai ser dedutível, aquele dali vai somar para você. Talvez você vai até reembolsar. As pessoas, não quero pagar o meu pré-conte. Por conta disso, vem super alto os impostos. Menina, você vê que ela entende, né? Entende mesmo. E aí você ajuda as pessoas com isso, né? Dos direitos, dos deveres. Exatamente. E no decorrer do tempo, eu acabei fazendo parcerias com o contador, fazendo parcerias com advogados, que dá todo um respaldo em todas as áreas que precisa. Eu tenho um canal direto, converso, já tenho resposta imediata, onde eu posso afunilar melhor qualquer vídeo que eu venha fazer. Eu tenho respaldo de pessoas, né, que tenha o diploma para falar, não, tá correto, não tá correto. Então, assim, isso daí me sustenta muito, sabe? O que me dá mais coragem de vir à frente e falar qualquer coisa. Porque eu não tô ali falando por falar. Eu tô ali porque eu realmente quero ajudar. E por que eu comecei a fazer os vídeos para ajudar os imigrantes? Porque lá em Namur eu abri um mercado brasileiro, foi o primeiro mercado brasileiro, mesmo tendo a empresa de limpeza, eu deixava a equipe nos trabalhos e falei, o meu sonho é ter um comércio brasileiro aqui, eu saio daqui e vou para Bruxelas para comprar. Então eu abri, chamava Saveur Racine Brasil, e ali funcionou durante um tempo, mas aí veio a guerra da Ucrânia, aquilo começou a aumentar demais o preço das mercadorias, a entrega para Bruxelas era um valor, a entrega para Namur era outra, então começou a encarecer demais e as pessoas não via mais vantagem estar comprando ali, vinha para Bruxelas e comprava de uma vez. Aí eu acabei declarando falência e assim, a gente cai e reergue, fala, não vou baixar a cabeça, vamos continuar, vida que segue. Já tem 10 anos que eu sou independente, trabalhando com limpeza, e o mercado ficou 2 anos aí funcionando. Sim, aí como foi que você aprendeu a fazer tudo isso? Porque você fala de uma forma que a gente sente segurança na sua voz. Então é porque você sabe mesmo. Como foi que você aprendeu isso que você desenvolve ajudando a comunidade? Foi literalmente aprendendo como eu aprendi o francês, na marra. Você vai errando, aí, puxa, eu fiz isso, eu não devia ter feito, então, peraí, vamos corrigir. Então, tendo multas por declaração de imposto, eu recebi uma multa de 40 mil euros por não declarar o imposto, o contador não tinha feito a declaração no tempo. Eu recebi uma multa imposável, que é uma multa, independente de você fatura 5, 10, 15 ou 20, ele vai te mandar 40 mil de imposto. Então, assim, a gente cai,
justamente naquele tombo você vai, aonde que eu errei, o que que aconteceu, por que eu deixei isso? E ali você vai aprendendo. Então hoje, o fato de conseguir falar a respeito é porque eu fui atrás de expert contábil, não um simples contador que vai ali e vai me falar que ele está bonito e enfeitado. Um expert contábil que tem ajuda com juristas, que vai me instruir realmente qual o caminho a seguir. O que é melhor fazer, a melhor decisão. Então é por isso que quando eu falo para as pessoas as formas jurídicas de empresa, que tem a SNC, que hoje tem a diferencial do SRL, por exemplo, é que a SNC é uma cooperativa. E quando você fica em dívida com alguma coisa, ele vem do seu privado para tomar as suas coisas. E uma SRL, ela é limitada. Então, assim, diz respeito só à empresa. Então, se aquela empresa tiver algum problema financeiro, é a empresa que deve, é a empresa que paga. O seu pessoal está resguardado. Então, são coisas que, ao longo do tempo, eu vim aprendendo. Porque a minha primeira foi uma cooperativa, uma SNC. Ah, não paga nada, paga 1.000 euros, é mais barato. Mas ela pode custar caro depois. Então, assim, eu aprendi realmente na vivência, Na na prática. prática, indo atrás com advogados, indo atrás com contadores, e hoje eu consigo ter esse ensinamento, esse aprendizado, na verdade, de ter Então, vivido se uma isso. pessoa for buscar, por exemplo, abrir uma empresa com segurança, né, com a certeza de que está tudo correto, tudo certo, e não vai ter problemas com o Estado, então procura você e você, além da sua expertise, que você já teve sua experiência na prática, você tem parcerias com advogados e contadores expert, né? Exatamente. Tá vendo aí, pessoal? Tem aqui a Priscila para poder ajudar vocês aí que estão querendo começar um negócio ou até mesmo ter dúvida. Você tira dúvidas, faz algum tipo de mentoria, de consultoria, como é que é? Sim, eu faço consultorias. Anteriormente, não, eu falava muitas pessoas me chamavam, eu respondia, mas a demanda ficou muito grande, então acaba que você não consegue ter tempo para todos. Então você começa a ter que agendar mesmo, é uma consultoria mesmo, e a pessoa reserva ali 30 minutos, coloca todas as dúvidas, eu tiro todas as questões e instruo realmente qual caminho seguir. E se são coisas que já fogem um pouco do meu domínio, olha, o advogado X pode te auxiliar em tal, olha, o contador tal pode fazer tal coisa para você. E assim funciona. Inclusive, questão de cartórios, porque então a gente, agora com a prefeitura do imigrante, a parceria com o contador, a parceria com o advogado, com cartórios no Brasil, para poder fazer vir documentos direto do Brasil para cá, com apostila de AIA, inclusive casamentos online. Então, por isso a prefeitura, que lá a gente vai resolver todo o problema. Estudos, nós vamos vincular tudo. Tem uma novidade muito grande que vai chegar aí e que depois eu vou te contar de primeira mão. Porque Primeira mão, gente, vamos. porque aqui na Bélgica é uma coisa que a dor de todo imigrante aqui, na hora que você chega e você quer trabalhar, eu não tenho habilitação, eu não falo como que eu tiro minha habilitação aqui no país. Então, está sendo desenvolvido uma forma e um método para ajudar e auxiliar os brasileiros que querem tirar a habilitação no país. Então, se você quer tirar sua carta, já comenta aqui, ó, que a Paula vai te dar os coordenados e você já vai conseguir se livrar desse probleminha, já vai avançar na sua vida. Então, é um projeto realmente que está sendo desenvolvido com aplicativos, com aulas, para ajudar aquela pessoa que mesmo que ela não fala, porque o exame é em francês. Mas, às vezes, as pessoas pensam que ela tem que decorar. E não é decorar, é entender. Entender. E quando ela entende, não importa a língua, ela vai fazer, ela vai passar. Tá vendo Eu aí? tirei minha habilitação aqui, por isso que eu estou falando. Então, você dá essa orientação e recebemos aqui, gente, de primeira mão essa informação. Eu não sabia, realmente eu não sabia. Mas aí, então, você tem esse projeto, né, o Prefeitura do Imigrante. Como foi que surgiu Prefeitura do Imigrante, esse projeto? Porque quando tinha o mercado, aí teve o grupo do WhatsApp de Namur, da cidade de Namur. E aí tinha só uma pessoa que tinha montado o grupo não era do mercado. E aí uma amiga falou assim, olha, tem umas amigas que moram aí e tem um mercado e tal, coloca ela no grupo. Aí colocou eu no grupo, todos os clientes que passavam no mercado, eu falava, olha, entra no grupo tal, lá a gente vai estar dando informações e tal, promoções. E ali começou. Só que todos os clientes que vinham, brasileiros, a gente gosta de conversar, então bati o papo, nossa, eu cheguei agora, eu tô precisando fazer tal coisa, você sabe por onde que vai? E ali, toda vez eu dando as instruções. E você já sabia, né, das informações? Já sabia Com o as seu dia a informações. dia, com quantos anos você teve o hipermercado, com quantos anos de Bélgica? O Sabor Raiz foi em 2021 que eu abri, então 2006 para 2021, 14, 15 anos. 15 anos. 15 anos. Aí comecei a dar as instruções para as pessoas e ali foi cada um, mais uma vez, acompanhava a maternidade, mulheres grávidas, acompanhava com tradução, mesmo por telefone, porque eu estou em Namur e as pessoas, na maioria, estão em Bruxelas. Então eu fiz o pré-natal completo com a pessoa só por telefone. No dia do parto eu estava no telefone, ao vivo, assim, no Viva Voz, o médico explicando e ela falando e tal. Um ano pós-parto, acompanhando
depois, né, o nascimento e tudo. Então, aquilo tudo foi pequeno, pequeno. Aí, quando eu falei assim, gente, isso aqui tem que ampliar, tem que ser de uma outra forma. Aí, eu comecei com os vídeos. Aí, através do vídeo, falava uma coisa, outra, e sempre mostrando o caminho, ensinando e mostrando. Mas ainda assim, tem muitas pessoas que querem, eu quero que me acompanhe, eu quero que me ajude em tal coisa. Aí começou a vir, e aí foi a ideia de montar, Abriu então, para a Prefeitura do Prefeitura do Imigrante. Imigrante. Que é uma Prefeitura do Imigrante. Prefeitura do Imigrante, gente, isso aqui Essa é ótima. Não é a comuna do imigrante, não não, é a prefeitura. é Meu Deus. justamente por que prefeitura? A ideia era de ser comuna, mas aí ele limita só na Bélgica, que fala comuna, mas na França, por exemplo, é mairie, né? Na Itália é comune e assim por diante. Prefeitura, todo brasileiro sabe o que é e sabe que resolve a vida. E como a gente fala de vistos em geral, porque tem parceria com advogado da França, em Portugal. Então, quando a gente fala de ajudar com vistos, é para toda a Europa. Igual tem o canal do Eures, né? Onde qualquer pessoa que tem uma formação e que quer vir morar para cá, ela entra nesse site do Eures, ela se inscreve, ela vai colocar o currículo dela e se ela for contratada, uma empresa da Europa, de qualquer lugar, vai pagar em euro para ela trabalhar ou no Brasil ou trazendo para cá, para a Europa. Então, são muitas informações, realmente, que pode agregar na vida do outro. E com relação, por exemplo, quem você resolve muito facilmente essa BOs, né? Burocracias da Bélgica e do consulado mesmo brasileiro. Você tem acesso, uma pessoa que queira resolver alguma coisa do Brasil, documentação, tudo, você acompanha também no sindicato ou no consulado? No consulado? Eu não faço acompanhamento presencial no consulado. O que eu faço bastante, que as pessoas pedem agendamento para o passaporte, porque é uma confusão para conseguir, toda vez, todo mundo tem esse problema. E também o acesso ao Gov, né? Porque acaba que o Gov é tão protegido que a própria pessoa não consegue entrar no Gov, E eu né? estou com um problema seríssimo com o Gov. Meu Deus. Exatamente. Depois vamos até conversar sobre isso. Então aí a gente consegue desenvolver, mas justamente com parceria de cartórios do Brasil, então eles conseguem emitir para a gente certidões, procurações, tudo que for necessário, e com apostila, diária, com tudo certinho. Ah, e você ajuda a resolver isso também, né? Ajuda dando também as indicações. Exatamente. Ai, que bom. Então, eu cheguei a perguntar a você sobre o que é interessante da Bélgica, né? Que você gostava da Bélgica, que são os incentivos, as ajudas, tudo. Tem mais alguma coisa a falar? E o que você não gosta, tem que falar também. O que eu não gosto da Bélgica é que, ao mesmo tempo que eles ajudam o trabalhador, eles incentivam muito mais quem não quer trabalhar. Com a história da chômage, do CPS, por mais que eles vieram a cortar todos esses subsídios hoje, por um lado, eles cortaram pessoas que estão ali, tipo, com 60, 70 anos, o que aquela pessoa vai fazer da vida? Ela vai passar fome? Então, vai jogar para o CPS. O CPS começa a entrar em greve porque não quer ajudar, enfim, começa aquela guerra. Então, eu acho um descaso com pessoas de idade que não têm condição de se manter ou de trabalhar hoje. Com os jovens, eu acho que, sim, tem que fazer. Todo mundo tem que colocar, arregaçar as mangas e ir para frente. Vamos trabalhar, vamos crescer. Então, isso daí eu acho que é muito ruim. E uma experiência que eu tive que foi muito desagradável, como eu trabalho com limpeza, então fazendo prédios para o CPS. Então, os prédios do CPS são pessoas que vivem ali pelo governo. Então, elas recebem ajuda da casa, ajuda financeira e tudo mais. Inclusive, a limpeza dos prédios é uma empresa de limpeza industrial que vai fazer. Se você não bate o ponto ou não assina, que na verdade não foi nem esse o problema foi uma ficha que eles queriam que você assinasse que prestou o serviço, mas pedindo para o locatário comprovar que você foi ali. Além do QR Code que a gente já bate e faz com o badgezinho também, e o QR Code para marcar presença. Aí o CPS não quis pagar as horas de limpeza porque não tinha essa folha do locatário. Porém, não existia essa folha ainda. Então, assim, ao invés de ajudar o trabalhador, eles retiram o dinheiro do trabalhador e preferem, entendeu? Então, aquilo foi uma coisa que me chocou ao extremo. Não gostei, não gosto. E as pessoas que realmente vivem dependendo aí da ajuda do governo, para mim é uma tristeza muito grande, porque a pessoa pode evoluir, ela pode ser muito mais. Às vezes a pessoa se contenta com aquele pouquinho e ela pode virar a chave da vida dela usando a cabeça. É, porque no caso a ajuda é mais uma coisa temporária, né? A Bélgica, eu acredito que o governo belga dá essa ajuda porque a pessoa está passando por uma grande necessidade. Então aquilo ali é para ela, tipo assim, é um remédio, mas que ela vai ficar boa e que ela tem que. Mas as pessoas começam a aproveitar do sistema e já não querem mais trabalhar, querem viver o tempo todo. Quando eu fiz a minha cirurgia, eu estava justamente, tinha declarado falência, estava sem mutuelle, tinha que fazer. Aí eu fui no CPS pedir para ajudar a pagar a minha fatura, porque então cirurgias é caríssimo, que a gente sabe disso, sabe? A justificativa, não, a gente não pode te ajudar porque você trabalha. Então tá, eu recebi uma negação porque eu trabalho. Então quer dizer, se eu deixar todo o meu trabalho de lado e for lá e falar, olha, eu estou numa situação
totalmente precário sem trabalho, eles vão fazer. Mas se você trabalha, mas porque você não está com a Mutuelle, eles não vão te ajudar. Ah, e no caso mas aí você não tinha Mutuelle? Não, porque quando eu declarei falência, então ficou tudo, foi uma bola de neve. Então foi cotização, foi imposto, o imposto pessoal que veio altíssimo. Então para você cuidar de tudo aquilo, quando se você não está com a sua cotização em dia, eles tiram a sua Mutuelle aqui na Bélgica. Então sem Mutuelle você vai no hospital, você tem que pagar. Tem que pagar. E aí você precisou de uma cirurgia? E eu precisei da cirurgia já há tempos, há muito tempo. Isso não, que eu fiz uma cirurgia também recente agora, mas graças a Deus correu tudo bem. Mas foi a da endometriose, e se você não tem, não adianta. Você tem que pagar. Parcela, vai atrás e. Eu fiz uma cirurgia 2 anos atrás, e uma cirurgia retirada de útero e mais. Veio uma fatura de quase 4.000 euros, mas como eu tenho Mutuelle, meu marido pagou acho que 400 euros, não Exatamente. mais que isso, 380 foi uma, não chegou a ser 400 euros. Isso daí é perfeito. O sistema de Mutuelle daqui eu acho sensacional. Porque você pega medicação mais barato, você passa nos hospitais, e é como se fosse hospital particular no Brasil. O atendimento dos hospitais aqui da Bélgica são muito bons. Então, eu acho que isso daí é muito bom, mas a questão que eu não gosto é essa desigualdade, que eles favorecem realmente a pessoa que não está trabalhando, a pessoa que não contribui com o país. E depois falam assim, com a gente ouvindo isso, né? Eu estou aqui analisando, acaba sendo a mesma coisa do Brasil, não é? O Brasil com os subsídios, o governo dá bastante subsídio para um e para outro, casa não sei o quê, minha casa, minha vida, do gás, subsídio. E aí acaba sendo a mesma coisa. Tem alguma diferença, alguma coisa assim? Na verdade, a diferença são valores, né? Que aqui na Bélgica, se uma família consegue pegar a ajuda do CPS, ela vai chegar aí a uma média de 2.700 a 3.000 euros para uma família viver numa casa. Porque é o aluguel e mais os outros. Aí o aluguel é super baixo, normalmente 250, 300, essas casas sociais que eles conseguem, e ainda tem essa ajuda, tem a ajuda do alimento que recebe, aí tem o Estatuto BIM, que então a energia eles vão pagar mais barato, tudo tem uma redução, né? Transporte. No Brasil não tem, no Brasil tem a Bolsa Família, tem a Bolsa X e tal, mas eu não acredito que eles consigam chegar a uns 1.500 euros de benefício. Então no Brasil tem o seguro-desemprego, que tem um certo limite, 6 meses acabou. Aqui eles ainda deixaram 2 anos. Aqui tem o seguro-desemprego, e é quanto tempo o seguro-desemprego aqui? A chômage era para toda a vida, né? Agora com o novo governo, eles cortaram isso, então começou a reduzir pessoas que tinham mais de 20 anos, depois pessoas que tinham mais de 8 anos, que estavam nesse seguro-desemprego. Então agora o tempo limite é 2 anos. A partir do momento que você ficou os 2 anos previsto ali, acabou, tá na seca. Vai trabalhar para sobreviver, senão não tem de onde vir. Se a pessoa consegue, dentro do status dela, ir para o CPS e falar, olha, eu não tenho condição, minha saúde, ou não sei o que, não sei o que, ela vai provar de 1000 maneiras, que está bem funilado também, aí ela vai pegar dinheiro com o CPS, e não mais com a chômage. Só que aqui tem uma coisa que, CPS, quando você pega ajuda, o dia que você volta a ter a sua vida normal, você tem que reembolsar o CPS, diferente da chômage. Isso. Então tem que reembolsar o CPS. Tipo assim, a chômage, você vai pegar para a vida toda, parou, não devolve, você voltou a trabalhar, não tem problema nenhum. Agora, o CPS, a partir do momento que você muda seu status, fala que eu tenho hoje um salário, que eu tenho uma condição, eles vão renegociar, não é de uma vez, óbvio que não, mas vão fazer pagar pouco a pouco. Inclusive, aqueles que pedem passagem para ir embora, se volta antes de 5 anos e regulariza, eles vão cobrar aquilo. Interessante. E uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando, mas essa pessoa está doente e está impossibilitada de trabalhar. Então, quando a pessoa prova os primeiros 8 dias, quem paga é a empresa, se a pessoa é assalariada e tudo, é a empresa que vai pagar. Os primeiros 15. Isso, os primeiros 15 dias, desculpa. 8 dias é para o independente. Os primeiros 15 dias é a empresa que vai pagar. A partir do 16, aí quem paga já é a Mutuelle. Sim. Então, isso daí é o governo, na verdade não é nem o governo, como falar no Brasil, gente, o nome? Convênio. O convênio médico que vai cobrir. Mesmo que você fique afastada, aí tem pessoas que pegou, por exemplo, 2, 3 anos de depressão, ou então eles entram com um burnout, então a pessoa recebe realmente como se fosse uma chômage mesmo. Direto é o governo que paga. E o que eles querem fazer hoje com a mudança da lei é diminuir. Vamos supor, se eu começar a colocar essa chômage ou tempo de maladia, eles querem tirar do tempo de aposentadoria. Então, se eu ficar 1 ano afastada, quer dizer que eu vou ter que trabalhar um ano mais Mais um ano para trabalhar. Então, são vários projetos que eles estão colocando aí para modificar realmente e parar com esse negócio de maladia de longa dureza, porque todo mundo vai só pegando atestado e colocando e não volta nunca para o trabalho. Então, isso daí eles cortaram realmente.
Isso acontece somente na comunidade brasileira ou em outras comunidades, né, de outras nacionalidades? Isso é tudo, Não, né? é tudo, principalmente os próprios belgas. É demais. A maioria deles realmente vive mais encostado. Tem Meu pessoas que Deus. recebem, tipo assim, ó, declara que tem um handicap, que é uma invalidez de alguma coisa, vive através do CPS de chômagem e nunca mais busca nada. E fica, aí vai atrás da Veuve Noire, acho que é assim que fala o nome, que é uma ajuda suplementar, porque então se você ganha X e aquilo não é o suficiente, ainda tem uma outra ajuda para completar aquilo, entendeu? E vai ajudas, né? E vai Gente, ajuda. vocês ficam aí pensando que é só no... Eu pensava que o Brasil tinha esse problema e era só o Brasil, mas eu tô vendo que a Bélgica, eu acho que se calhar se a gente for mesmo analisar, É é um mais bocadinho fundo, pior. é mais fundo. É um bocadinho pior. Então, não é só problema do Brasil. É que a Agora que eu tô gente vendo. generaliza, porque é o governo, é porque é isso, é porque é aquilo, mas acho que é em todo, o mundo todo tá assim. É verdade. O mundo todo tá assim. Sim. Pois é, um problema. Para muitos é solução, né? Né? Quem não quer receber sem E precisar quem ter não que quer desgastar o corpício? receber 2.200 em casa. Meu Deus, é o meu sonho. Vão jogar no InForLife. 2.000 euros todo É mês. verdade. E falando sobre a nossa comunidade, você deu aqui a sua opinião sobre os pontos positivos e os pontos negativos que você acha. Ponto negativo. Vamos começar pelo ruim para finalizar no bom, né? Sim. Já tira o peso. Né? O ponto negativo que eu acho da comunidade brasileira é a falta de compaixão um com o outro, a competição, porque assim, nós estamos num país diferente do nosso, onde muitas pessoas não sabem falar a língua, ao invés das pessoas se ajudarem, eles simplesmente querem só atrapalhar ou colocar mais medo nas pessoas para fazer aquela não avançar, porque se ela avançar, eu vou perder meu espaço. Realmente é a falta de união. Eu tenho reparado, você está falando sobre isso, eu realmente estou vendo também com esses olhos, ultimamente, de lá, de uns 2 anos para cá, eu estou percebendo isso mesmo. Isso fala um pouco sobre a sua empresa de limpezas? Trabalho com limpeza industrial, fazendo limpezas em escolas, indústrias, escritório tradicional. É uma empresa familiar, vamos dizer assim, não é uma empresa pequena, mas a gente sempre tenta fazer o melhor em todos os lugares que vai para deixar a nossa marquinha, que é a frase que a gente usa na empresa é cada detalhe conta, porque realmente é o detalhe que faz a diferença. E as pessoas falam assim, mas eu poderia pegar uma forma de homenagem, uma faxineira tradicional, mas eles querem um trabalho minucioso, então a gente preza por isso, para fazer aquele trabalho bem feito. E fazer como se fosse para nós mesmos, né? Porque E a empresa industrial, você tem funcionários? não tenho funcionários registrados assalariados. Trabalho com sutreton ou com sócio ativo. Consórcio ativo. Uhum. E explica essa situação, eu já ouvi falar sobre essa coisa do sócio ativo. Explica como é essa situação e quem é que pode trabalhar nessa situação. E atenção, que isso é importante, viu, gente? Então, trabalhar como sócio ativo aqui na Bélgica, a pessoa tem que ter pelo menos um anexo 19. Só que, para ela ter um anexo 19, ela vai apresentar na comuna, vai pegar tudo. Ela tem que se inscrever numa Mutuelle, e a Caisse de Ação Social. A Caisse de Ação Social vai enviar uma atestação de qual ela está realmente inscrita naquela empresa. Não é só um papel que o contador vai dar. Não, a Caisse de Ação Social vai comunicar à comuna. E eles vão analisar se aquela empresa tem saúde. Porque então, se aquela empresa não tem uma saúde, não consegue se manter, não vai conseguir manter aquela pessoa que está pedindo o documento através daquele trabalho. Também tem isso. Agora, se a pessoa já tem o documento daqui, normal, cartinha F Plus ou nacionalidade, não tem essas buscas. Você entra e está tudo certo. Mas o que a pessoa precisa para entrar como sócio ativo, realmente é só a carta de identidade. Não tem outra. A carta de identidade belga? Uhum. Ah, O documento português não trabalha como sócio ativo. O documento português, peraí, corrigindo, residência. residência. Quem tem a BI trabalha, ela vai pegar o anexo 19 que vai fazer o mesmo processo. Sim. Ou quem tem o documento da Itália ou de qualquer outro lugar. Agora, quem tem residência, já não é assim que funciona. Quem tem a residência, normalmente ela trabalha com um contrato com uma empresa portuguesa que vai prestar serviço para a empresa belga. Mas com respaldo. Porque muitas pessoas começaram a fazer o quê? Foi para Portugal, pediu residência, abriu como autônomo e vem prestar serviço aqui. Isso daí não está correto, isso não existe. Uma empresa portuguesa, para poder trabalhar destacada, ela precisa que a sede dela seja em Portugal, precisa que ela fature pelo menos 40% em Portugal, que ela tenha pelo menos 2 pessoas assalariadas para poder destacar alguém. Não é ela ir, abrir e se destacar. Porque
Agora está funcionando porque eles ainda não começaram a passar o pente fino nisso, mas já está tendo os rumores de dentro da ONSS que é o que eles vão fazer. Eles vão diminuir a prestação de serviço de Sutreton, né, terceirizado, para pessoas que estão só indo abrir, porque então é fácil, vou abrir uma empresa num local onde eu pago um imposto mais barato e vou prestar serviço aqui, porque na cabeça deles eu estou tentando sonegar. E não pagar o valor que é daqui, que é mais alto que lá, né? Então eles já estão Já. já em cima disso, porque já está vendo que já tem muita situação dessa, né? E o que é pior, na verdade, eles até tem uma entrevista completa que mostra eles nos grupos de WhatsApp vendo as pessoas vender documento, limosa, isso, aquilo, tudo que a gente sabe que vendem. Então eles já sabem disso, já infiltrou, já estão fazendo as buscas deles. Então realmente o buraco está bem baixo com relação a isso. Então, terceirizar a mão de obra, para você terceirizar, você tem que ter certeza, senão você vai ser responsável por aquela empresa também, tá? Gente, é complicado, viu? Tá vendo? Ela realmente sabe todas essas particularidades, né? Que isso é importante para quem quer vir trabalhar, para quem quer vir criar uma empresa aqui na Europa. E ela sabe de todos esses BOs, né? Para resolver. E já sabe, quem quiser aqui fazer qualquer uma situação dessa, tem a Priscila Ribeiro, que ela trabalha com esse tipo Abertura de empresa, resolução de problemas. Exatamente. Para finalizar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria saber de você, o que é que você aconselha para um brasileiro que está aqui na Bélgica, para ele avançar, para ele prosperar e ter um lugar dele aqui na Bélgica, trabalhando, ou seja, também na Europa, trabalhando com sucesso digno de um brasileiro na Europa? O conselho que eu dou para todos nós que estamos aqui, Sim. na Europa em geral, é assim, não desistir. Por mais difícil que seja qualquer etapa que você esteja passando, não desista porque... Sabe aquela imagem que é antiga, que acho que todo mundo já viu, que é o bonequinho martelando lá na mina de ouro e ele falta só isso aqui para ele chegar na mina e ele para? É mais ou menos isso. Porque as pessoas falam que a Bélgica não ajuda, mas a Bélgica ajuda. As pessoas falam que se você fizer alguma coisa de errado, você vai ser punido. Vai ser punido, mas nada que é negociável, você possa recomeçar a sua vida. Igual eu, por exemplo, declarei falência, caí e tô aqui de pé. Então, o conselho que eu dou para vocês, levanta a cabeça, regaça as mangas, invista no conhecimento, aprende a língua, não dependam de ninguém. Por mais que eu esteja aqui para ajudar, ó, tô tirando, né, a minha assessoria, mas aprenda, porque você vai saber o que você está assinando, você vai saber falar o que você realmente precisa. A língua é primordial, né? Tem o que dizer. Língua, sem a língua, a gente fica paralisado. Fica. É. Então, aprender a língua, ter fé e confiar em você. E assim, dar a mão pro seu próximo. Recebeu ajuda, ajuda o próximo, e assim a gente vai. Viu? A comunidade marroquina é maravilhosa. É? Eles são unidos demais. A gente tem um certo receio, por um lado, de muitas coisas que a gente vê e ouve, mas eles são unidos demais. É um pelo outro. Quando abrir o mercado, você sabe onde o seu refrigerante está caro. Vou te mostrar onde você compra mais barato. Os comerciantes da redondeza, tá? Eles poderiam ter visto, nossa, é uma concorrente. Não, eles falaram para mim, pega aqui que você vai pagar mais barato, você vai conseguir ter um preço acessível. Olha, tá vendo aí? Então, assim, essa coisa, né? Essa força, fé, coragem, vamos que a gente chega lá. E o que você diria, assim, o conselho para os brasileiros que estão no Brasil ainda e que estão querendo vir mudar de vida, vir para aqui, para a Europa, prosperar? O conselho de verdade, de coração, começa a estudar o lugar onde você vai. Você vai para a Bélgica? Eu vou entender um pouco como que é a Bélgica, como que seria me instalar lá. Como é a cultura? Como que é a cultura do país. Porque quando você consegue ter, foi o que eu fiz, eu não tinha estrutura financeira, mas eu pesquisei um pouco para onde eu estava vendo e o que eu ia fazer. Porque quando você vai para algum lugar que você não sabe nem para onde você colocar o primeiro pé, onde você vai buscar para colocar energia na sua casa, gás, as coisas básicas do dia a dia. Como que eu vou me instalar? Eu estou chegando na França, eu vou para o primeiro lugar que eu vou, será que eu posso ir na mairie, que é a comuna, que é a prefeitura? Se você tem condição de se regularizar, regularize. Porque seus anos trabalhados aqui, que você não declarar, isso vai ter um peso amanhã, porque você vai envelhecer. E como que você vai ter uma aposentadoria? Sabendo que os anos trabalhados no Brasil, em Portugal ou qualquer outro lugar, você pode reunir tudo para você ter a sua contribuição correta. Então, às vezes, a gente pensa que eu vou ganhar mais não declarando, mas amanhã, né? Então, se você quer vir para cá, estrutura o lugar que você quer ir, estuda onde você vai, com as pessoas que você pode fazer amizade. Não é com todo mundo, né? Em rede social hoje está perigoso. Está perigosíssimo.
Só você vai ter muito cuidado com isso. Isso daí já eu não indico falar como eu fiz antigamente, hoje eu não faria. Se fosse eu hoje, eu não faria isso. Se eu fosse chegar hoje com o que eu sei, com minha inteligência hoje, eu olhava muito essa coisa da integração social Sim, com o próprio país. Eu isso. procurava me integrar mais com os próprios belgas. É super Cidadão importante. local, né? É super importante. A gente está com a nossa comunidade brasileira? Sim, é importante também, porque é o primeiro contato. Nós falamos a língua, né? Então vamos falar com. Mas que não esqueça de que você também tem que se integrar. Se você quer avançar, se você quer prosperar aqui no país deles, você tem que estar com eles e bem alinhado. Exatamente, tem que estar. Inclusive, agora eles estão exigindo, né, um curso de integração para as pessoas que chegaram a partir de 2002, que regularizaram, sejam pessoas que ganhou o bebê na Espanha ou em Portugal e veio se regularizar aqui, estão sendo obrigadas, estão recebendo estão recebendo cartinha de multa, porque não compareceu e tá pegando pesado mesmo e corre risco até de perder, tá, o documento, se você não fizer a integração. A integração social. Eu ouvi dizer que essa multa é 2.000 euros. Sim. Se você não faz a integração social. Eles enviam uma carta dizendo que você tem que procurar a comuna, né, para poder se inscrever. E é muito tranquilo, porque se você não sabe falar a língua, se você está numa área flamand, por exemplo, não sabe falar o neerlandês, você tem um curso online ou presencial e tem professoras em português que podem fazer esse curso. Quando é presencial, é só brasileiros e portugueses, né, que falam a língua, é bem interessante, é bem legal. E também quem vai presencial e está trabalhando, tem que se ausentar do serviço, ela pega um documento, um atestado, e ela não vai deixar de receber as horas trabalhadas no momento que ela está no curso. Então, realmente é uma ajuda que o governo está dando para você mais um apoio para você se integrar. Olha só, se o governo faz isso, achando isso, dizendo que é muito importante, é porque realmente, gente, é muito importante. Exatamente. Pois é. Que coisa legal. Foi tão bom, tá sendo tão bom esse papo. Se eu pudesse, eu ficava aqui um tempão. Eu tô aqui com meu olho, não sei se vocês já perceberam. Meu olho tá lacrimejando, não sei o que é que se passa. E aí eu vou perguntar sobre o que é uma frase que te representa. Uma frase que você, quando você fala ou quando você ouve ou lê, você diz, essa é a Priscila Ribeiro. Bom, a frase que para mim diz tudo é: coragem é a arte de ter medo sem que ninguém perceba, porque o medo barra tudo, né? Coragem é a arte de ter medo sem que ninguém perceba. Sem que ninguém perceba. Eu tô aqui tremendo de medo, ó. Vim ansiosa, não sabia como que ia ser, mas a gente guarda, né? E vamos, porque o que a gente quer... É a coragem, você veio com a coragem, mesmo tendo medo. Mesmo tendo medo. E mesmo sem passar para mim que você estava com esse medo, com aquela... Pega aqui. Não é? A mão descalhadinha, o medo tá aqui, ó, paradinho na mão. Mas é isso, é o destravar, né, para falar, a gente fica um pouco tímido. Mas ficou tranquilo aqui, pelo menos eu achei super tranquilo, porque eu senti que você realmente domina o assunto que você se propôs vir falar, né? Quando a gente domina e quando a gente tem a certeza do que nós estamos falando, acho que as coisas ficam mais leves, fica mais tranquila. Agora, aquele medo sempre vem, né? Aquela coisinha na barriga. A gente viu uma câmera, acho que a câmera. Pois é isso, mas olha, eu tenho certeza que quem está ali, a galera brasileira aqui, e quem mais sabe, entende aqui o português, está agradecendo esse podcast, porque realmente tem muita, muita informação boa, gente. Tem. Ouçam e reouçam esse podcast. Partilhem com as pessoas que vocês acreditam que é necessário, que é interessante essa pessoa saber dessas informações. Né? Compartilhe aqui, vamos ter os cortes dela e vocês podem estar fazendo perguntas que ela vai responder mesmo ali. Tem a rede social dela, qual é o seu Instagram? Prefeitura do Imigrante. Prefeitura do Imigrante, tudo junto. Isso. Pode digitar lá, Priscila Prefeitura do Imigrante, que vai aparecer. E no TikTok, tem 2 TikToks, um do Brasil e um aqui da Bélgica. Então Priscila Empreendedorismo, todos os 2. Na hora que digitar no TikTok vai aparecer. Priscila Empreendedorismo. Exatamente. Pronto. Procurem ela também, façam perguntas, dúvidas vocês, mas ela também dá consultoria, porque ela não vai ficar ali só respondendo. Marquem um dia com ela, escrevam tudo que vocês estão tendo dúvida, querendo saber como é que é vir para cá, como é que é permanecer aqui com mais segurança. Sim. Ela vai encontrar um tempinho para estar com essa consultoria com vocês. Exato, não é isso? Exatamente.
Legal. Então, Priscila, muito obrigada. Eu Muito obrigada agradeço. mesmo. Até eu aprendi, gente. Quando a gente começa a trabalhar, a gente trabalhando, a gente aprende, né, Nina? Exato. Muito obrigada, ok, pelas suas informações e o podcast agradece, não é? Eu agradeço pelo convite e também aprendo todos os dias e foi muito bom aprender com você hoje a história de Portugal, que você me explicou, como que é os serviços com relação, a gente conversou um pouquinho antes com o filho, né? Desejo muito sucesso para você e sua família sempre, que o podcast Obrigada. continue aí abrindo portas para poder trazer histórias de vidas que pode transformar outras vidas, Transformar outras vidas. que essa é a intenção realidade. é essa. A invenção e o propósito é esse. Isso. Gente, então, muito obrigada. O The Bestcast agradece mais uma vez e estamos aí para tirar qualquer dúvida, tá bem? Aperta o sininho aí, ó, para poder continuar recebendo já de primeira mão, senão vai passar, vocês nem vão ver. Exatamente, é verdade. Aperte o sininho, se inscrevam aqui no canal, Isso. porque toda semana estamos trazendo aqui novidades interessantes para você, porque ninguém vem para aqui para falar besterol, nem para falar da vida dos outros, aqui fala o que interessa, Exato. não é isso? Então vá, um beijinho para vocês. Um beijo, até a próxima. Eita, Obrigada, obrigada, meu amor. Tchau, pessoal.